Bem, vamos lá conversar aqui sobre as energias que podem afetar o nosso encontro com o nosso propósito. E aqui eu quero trazer novamente a ideia de propósito como função, como sensação de completude, como sensação de satisfação. O que é que eu vou trazer? Eu vou trazer a força arquetípica, ok? Eu vou trazer o arquétipo de Quiron. Quiron, não há muitos estudos astronómicos sobre ele, está bem? Até porque ele só foi encontrado em 1977, mas eu venho trazer do ponto de vista do inconsciente coletivo, que são forças que acabam por estar a atingir toda a humanidade. A partir do momento em que nós somos gente, as forças arquetípicas estão em nós. Então vamos lá, eu vou aqui começar a trazer-vos um mito de Quiron para começarmos a fazer um paralelo e começar a perceber como isto se relaciona na nossa dinâmica humana. Então é assim, Quiron nasceu de um abuso sexual, portanto, Saturno, quando viu a mãe de Quiron, ficou muito encantado com ela, mas ela não queria nada com ele. E ela estava tão farta daquela situação que ela pensou, bem, vou transformar-me aqui em égua e eu vou escapar disto. Mas não, Saturno percebeu-se, transformou-se em cavalo e acabou por tirar vantagem da mãe de Quiron na mesma. Portanto, ela foi abusada e quando ela teve Quiron, apercebeu-se que Quiron vinha com uma forma de um centauro, portanto, metade homem, metade cavalo. E ela ficou tão em choque que decide rejeitar Quiron e quer abandonar Quiron. Ela não queria amamentar Quiron. Foi falar com Zeus e pediu a Zeus que fosse transformada em árvore por ele. E Zeus concedeu-lhe o pedido, transformou-a em árvore e Quiron ficou abandonado junto à árvore. Apolo e Atena viram esta cena, tiveram pena de Quiron e acolheram Quiron. Quando eles acolhem Quiron, Apolo, deus do sol, Atena, deus da guerra, deusa da estratégia, eles vão aqui dar um apoio a Quiron que fazem de Quiron muito sábio, muito gentil e Quiron acaba por se revelar um curador e um ótimo conselheiro, tanto que era procurado por toda a gente precisamente para se curarem ou para receberem conselhos de Quiron. Entretanto, Quiron, uma vez, vai para uma guerra com Hércules, e ele era amigo de Hércules, mas sem querer, Hércules atingiu no joelho com uma flecha. E ele teve tanta dor, tanta dor, tanta dor, que começou a contorcer-se todo, e foi nesse momento que os deuses lhe deram a imortalidade. Só que, apesar de ter ficado imortal, ele ficou com aquela dor contínua, até porque aquela ferida nunca sarou e doía-lhe muito. Chegou a um ponto tão difícil que Quiron foi pedir então aos deuses que lhe permitissem então abdicar da sua imortalidade e então parar com o sofrimento. Quando abdicou da sua imortalidade, a sua imortalidade foi dada a Prometeu, que já estava em grande sofrimento, e portanto foi um alívio para Prometeu, e Quiron, entretanto, foi levado para os céus, onde hoje é considerado pelos astrónomos e pelos astrólogos, de algum modo, e também pela psicologia, enquanto arquétipo. Vamos trazer aqui como é que esta história, como é que estas influências acabam por se apoderar de nós. E força arquetípica, lá está, é domínio nosso. Então é assim, Quiron está então ligado a trauma na infância. Eu vou chamar aqui a atenção para este trauma na infância dos 0 aos 7 anos. Dos 0 aos 7 anos nós não temos capacidade cognitiva para elaborar o trauma. Vou dar aqui um exemplo. Às vezes as pessoas pensam, mas eu sofri muito mais quando tinha 12 anos, porque houve aquele acontecimento, eu dos 0 aos 7 eu até acho que tive uma infância muito feliz. Eu também acredito que pode considerar que teve uma infância muito feliz dos 0 aos 7 e que realmente aos 12 é que aquilo foi ali um grande problema. Só que dos 0 aos 7, mesmo que não tivesse sido uma situação tão impactante, você não tinha a capacidade cognitiva para elaborar as situações. Dando aqui um exemplo, vamos supor que tinha 3 anos, a mãe teve um problema e teve que ser operada de urgência. E inclusive teve que ficar lá internada, por exemplo, uma série de dias, meses, enfim. A mãe voltou para casa, a mãe nem o deixou sozinho, porque sim.
A mãe teve que ir, foram as circunstâncias que levaram a mãe a ser operada. Contudo, psicologicamente, isto não evita, e agora ter mesmo todo o entendimento da situação, não evitou que tivesse ficado com uma impressão registada agora no seu inconsciente de abandono, em que não ficou a compreender porque é que a mãe não estava ali. A impressão de ter ficado ali sozinho, de afinal a minha mãe não está aqui para cuidar de mim e agora quem é que me vai ler a história e não está aqui para me dar comida, e por aí vai. Portanto, onde é que está a mãe? E quando nós olhamos aqui então para esta infância, nós temos que considerar aqui que este período dos 0 aos 7 anos, como eu costumo dizer, é sempre aquele período que, quer queiramos, quer não queiramos, algo está ali enrolado e que custa sempre bastante até a aceder, ok? Há outra coisa aqui que eu também quero trazer, portanto, esta dor do abandono e da rejeição de Chiron. De alguma forma, nós temos estas impressões de abandono e de rejeição, seja dentro da família, seja dentro de um meio em que estávamos e que, entretanto, fomos retirados. Há sempre ali aquela questão, até porque, para vocês terem alguma compreensão, até no desmamar de uma criança, a criança pode experimentar sentimentos de rejeição. Isto é normal, as crianças têm que ser desmamadas. Só que não há processo cognitivo para elaborar isto. Portanto, fica sempre uma marca, há sempre ali um registro. Agora, outra coisa que eu quero trazer do mito. Chiron tinha a forma de um centauro, portanto, metade homem, metade cavalo. O que é que isto está a dizer em relação a nós? Parte homem é a nossa parte racional, a parte do cavalo é a nossa parte emocional. E ali, se vocês se lembrarem, Chiron foi atingido no joelho. Portanto, a flecha atingiu-o no joelho e é ali que ele tem uma grande dor. Quando nós olhamos para o significado do joelho, está relacionado precisamente com a adaptação a situações. E agora eu venho trazer esta questão de Chiron em vocês e vocês vejam a dor que sentem quando há a mudança de algo, quando existe uma situação que sai de fora do vosso controle, quando sai fora das vossas expectativas. Como é que fica a doer aí nesse emocional? Como é que vocês processam isso? E faço aqui outra ponte. Esse emocional representado pela parte do cavalo, lembrem-se que essa parte do cavalo vem originada de um abuso, não é? Porque ele vem centauro precisamente por causa da situação que ocorreu antes com os pais. Quando olhamos aí para essa dor, é precisamente também olhar para a dor ancestral. Que dor carregada é que vem de quem lhe deu origem e que está ainda a doer em si? Se isto é consciente, não. É muito difícil ser consciente. E, portanto, este tipo de informação vai se mexendo dentro de si e você carrega uma série de dores que muitas vezes nem percebe de onde é que elas vêm. É como se, às vezes, até sentisse que são dores que não são suas. Ou então, porque é que isto dói tanto? Às vezes o racional até pensa, mas eu nem tinha razão para estar a sofrer tanto, porque não se justifica. É isto, é a cabeça, a parte homem de Chiron, a lutar com o emocional aqui, que é representado pelo corpo do cavalo. E é aqui que, de facto, nós temos que olhar para este curador ferido. Quero também trazer aqui esta questão do poder de transformação de Chiron. Afinal, ele dá imortalidade ali a Prometeu e Prometeu fica com toda a vantagem. Portanto, é o princípio curador, não é, de Chiron. Agora, lembrem-se que Chiron acabou por ir para os céus, ou seja, não conseguiu resolver a dor emocional do joelho, a dor emocional da ancestralidade, a dor emocional que ele próprio tinha, de abandono, de rejeição, de falta de adaptação, de resistir às mudanças.
Esta é a mensagem. Portanto, olhe para si e veja como estas energias arquetípicas estão aí a criar-lhe dificuldade em ir à sua origem, à sua essência, ao seu verdadeiro eu. Porque toda esta questão de dor é sempre uma resposta ao trauma, e o trauma serve também para crescer. O trauma não é aquela coisa de aconteceu isto, isso foi horroroso, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Não, tudo tem um propósito, tudo tem uma função. Tal como Chiron mostrou a função dele, até no corpo dele, o que ficou machucado, o que não sarou. E é assim também, porque ele, quando renega a sua imortalidade, ele cumpre a sua função também. Agora, a pergunta que eu lhe deixo aqui é: se você está sempre em função, em dor ou com menos dor, qual é o processo que você quer? Que alívios é que você quer? Porque no final do dia é isto: que alívio é que você procura em si. Fique então a pensar nas dores que podem estar a incomodá-lo, nessa parte emocional. E eu deixo-lhe aqui também o convite para entrar no grupo do Telegram, porque brevemente eu vou começar a trabalhar no Círculo da Vida, precisamente estas energias de Chiron, para começar precisamente a abrir caminho. Por isso, seja muito bem-vindo e vá fazendo as suas questões. Um ótimo dia e até à próxima.